Não é que todos odeiam você. Essa frase é pesada demais para ser tomada ao pé da letra. Mas existe algo nela que toca uma verdade desconfortável. Às vezes, você entra em um lugar sem dizer quase nada, e alguém já muda o rosto. Você compartilha uma pequena vitória, e alguém responde com frieza. Você começa a melhorar, a cuidar mais da sua mente, do seu corpo, da sua postura, da sua vida, da sua energia, e, de repente, algumas pessoas que antes pareciam próximas começam a se incomodar com a sua presença. Não porque você fez algo contra elas, mas porque você começou a se tornar um espelho. E poucas coisas são tão difíceis para o ser humano quanto olhar para um espelho que revela aquilo que ele passou a vida inteira tentando esconder. Carl Jung chamava isso de sombra. Os estoicos chamariam de falta de domínio interior. A vida chama de realidade. A sua presença, quando começa a ficar mais consciente, mais firme, mais silenciosa e menos desesperada por aprovação, passa a tocar lugares sensíveis nas pessoas. Lugares que elas não querem visitar. Lugares que elas não querem admitir. Lugares onde moram inveja, comparação, culpa, medo, ressentimento e sensação de fracasso. E quando alguém não consegue encarar o que existe dentro de si, essa pessoa procura um alvo fora. Às vezes, esse alvo é você. Você não precisa ser famoso. Não precisa ser rico. Não precisa ser perfeito. Não precisa nem estar tentando chamar a atenção. Basta você começar a viver de um jeito um pouco mais desperto do que antes. Basta parar de pedir permissão. Basta não reagir como esperavam. Basta abandonar aquela versão antiga de você que aceitava qualquer coisa, ria de tudo, se diminuía para caber, fingia que estava tudo bem só para não incomodar ninguém. Quando você muda, você quebra contratos invisíveis. E muita gente não odeia exatamente você. Odeia o contrato que você rompeu. Odeia o fato de você não estar mais disponível para ser usado como distração, como plateia, como depósito emocional, como comparação confortável. Odeia o fato de você ter saído do lugar onde era previsível. Porque enquanto você estava perdido, confuso, carente, pedindo migalhas, explicando demais, se justificando demais, tentando ser aceito por todos, você não ameaçava ninguém. Você era fácil de controlar, fácil de interpretar, fácil de reduzir. Mas quando você começa a se observar, quando começa a escolher melhor suas palavras, quando aprende a ficar em silêncio, quando deixa de entrar em discussões pequenas, quando para de implorar presença, quando entende que sua paz vale mais do que vencer uma conversa, algo muda. E essa mudança, por mais discreta que seja, incomoda profundamente quem ainda vive preso ao caos interno. O estoicismo ensina que o homem livre não é aquele que controla o mundo, mas aquele que começa a controlar a si mesmo. E quando você começa a controlar a si mesmo, você se torna uma ameaça para quem só sabe se relacionar através da manipulação, da culpa, da provocação e da reação. Porque uma pessoa reativa é fácil de puxar. Basta apertar o botão certo. Basta uma crítica, uma indireta, uma ausência, um olhar atravessado, e ela perde o centro. Mas uma pessoa consciente não entrega o próprio espírito tão facilmente. Ela observa, respira, escolhe. E essa escolha silenciosa é ofensiva para quem esperava ver você sangrar por qualquer coisa. Jung dizia que tudo aquilo que não tornamos consciente aparece em nossa vida como destino. Em outras palavras, o que a pessoa não enxerga dentro de si mesma, ela começa a encontrar no mundo. O arrogante vê arrogância em todos. O invejoso acusa os outros de se acharem superiores. O ressentido chama de frieza qualquer pessoa que não aceita carregar seus dramas. O covarde chama de egoísta quem teve coragem de ir embora. O desonesto desconfia de todo mundo. O vazio acusa os outros de exibicionismo simplesmente porque não suporta ver alguém cheio de vida. Isso é projeção. A projeção é quando alguém pega uma parte rejeitada de si mesmo e coloca em você. A pessoa não consegue admitir, eu sinto inveja. Então ela diz, você se acha demais. Ela não consegue admitir, eu me sinto pequeno perto da sua mudança. Então ela diz, você mudou, ficou estranho. Ela não consegue admitir, eu gostaria de ter sua disciplina. Então ela diz, você está obcecado. Ela não consegue admitir, eu não tenho coragem de fazer o que você fez. Então ela diz, você foi radical. E aos poucos você percebe que muitas críticas não são análises sobre você. São confissões disfarçadas de julgamento. É por isso que a consciência assusta. Porque uma pessoa consciente não serve mais como tela para qualquer projeção. Ela até escuta, mas não absorve tudo. Ela até reflete,
mas não se abandona. Ela sabe que nem toda opinião merece morar dentro dela. E isso parece simples, mas é raro. A maioria das pessoas vive como se cada comentário fosse uma sentença, como se cada olhar fosse uma condenação, como se cada rejeição fosse uma prova de que há algo errado com ela. O estoico, no entanto, aprende a perguntar: isso está sob meu controle? A opinião deles está sob meu controle? Não. A sombra deles está sob meu controle? Não. A forma como interpretam meu silêncio está sob meu controle? Não. Mas a minha resposta está. A minha postura está. O meu caráter está. A minha energia está. E é aí que tudo começa a mudar. Porque o mundo sempre tentará arrastar você de volta para o mesmo nível de inconsciência. Pessoas feridas tentarão fazer você agir como alguém ferido. Pessoas confusas tentarão fazer você duvidar da sua clareza. Pessoas que se abandonaram tentarão chamar sua disciplina de rigidez. Pessoas que nunca se escolheram tentarão chamar seu amor próprio de ego. Mas você precisa entender uma coisa: quando alguém se irrita com a sua paz, quase nunca é a sua paz que está errada. É o barulho interno dessa pessoa que ficou evidente demais perto do seu silêncio. Às vezes, sua simples calma denuncia o descontrole do outro. Sua disciplina denuncia a procrastinação do outro. Sua fé denuncia o pessimismo do outro. Sua prosperidade denuncia a mentalidade de escassez do outro. Sua alegria denuncia a amargura do outro. Sua independência denuncia a dependência emocional do outro. Você não está atacando ninguém. Você apenas está existindo de uma forma que revela. E quem não quer ser revelado transforma o espelho em inimigo. É por isso que algumas pessoas parecem torcer secretamente contra você. Elas talvez nunca digam isso em voz alta. Talvez até sorriam. Talvez curtam uma publicação. Talvez perguntem como você está. Mas há algo no olhar, algo no tom, algo na energia, algo naquele silêncio depois da sua conquista, que mostra que sua expansão não foi recebida com alegria. E isso dói. Porque uma parte sua ainda gostaria que todos celebrassem seu crescimento. Uma parte sua ainda gostaria que sua luz não incomodasse ninguém. Mas a verdade é que toda luz incomoda quem se acostumou com a escuridão. Não porque a luz seja cruel, mas porque ela mostra a bagunça do quarto. E quando uma pessoa se acostumou a viver no escuro, ela não agradece a lâmpada. Ela reclama do brilho. Isso acontece nas amizades, nas famílias, nos ambientes de trabalho, nos relacionamentos e até em lugares onde todos falam de amor, evolução e espiritualidade. A sombra não desaparece porque alguém aprendeu palavras bonitas. Muitas vezes, ela apenas fica mais sofisticada. A inveja vira preocupação. O controle vira cuidado. A crítica vira sinceridade. A sabotagem vira conselho. A manipulação vira amor. E se você não estiver desperto, pode acabar confundindo veneno com proteção. Pode acreditar que aquela pessoa está tentando ajudar, quando na verdade está tentando puxar você de volta para a versão que ela conseguia compreender. Porque existe uma dor silenciosa em ver alguém crescer enquanto você permanece no mesmo lugar. E pessoas que não transformam essa dor em inspiração transformam em hostilidade. Elas olham para você e pensam, mesmo sem perceber: se ele consegue, por que eu não consegui? Se ela teve coragem, por que eu continuo aqui? Se essa pessoa mudou, o que isso diz sobre minhas desculpas? E como essas perguntas são difíceis demais, elas fazem algo mais fácil: diminuem você. Dizem que foi sorte. Dizem que você exagera. Dizem que você está se achando. Dizem que isso não vai durar. Dizem que você esqueceu de onde veio. Dizem que você se afastou. Mas muitas vezes você não se afastou por arrogância. Você se afastou por sobrevivência. Você se afastou porque percebeu que havia lugares onde sua alma estava sempre encolhida. Você se afastou porque se cansou de explicar sua evolução para quem lucrava com sua confusão. Você se afastou porque entendeu que paz também exige distância. E essa distância, para algumas pessoas, parece traição. Porque elas confundiram acesso com amor. Confundiram disponibilidade com lealdade. Confundiram sua tolerância com obrigação. Mas você não nasceu para ser eternamente acessível a quem destrói sua energia. Você não nasceu para ser compreendido por todos. Você nasceu para viver com verdade. E viver com verdade, muitas vezes, significa desapontar expectativas que nunca deveriam ter sido colocadas sobre você. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que encontraria pessoas arrogantes, ingratas, invejosas, desonestas e difíceis, e que isso não deveria surpreendê-lo. Não porque ele fosse frio, mas porque entendia a natureza humana.
Ele sabia que quem não governa a própria alma será governado por impulsos. E quem é governado por impulsos inevitavelmente fere os outros, mesmo quando diz ter boas intenções. O estoico não se choca tanto com a maldade humana, porque ele entende que a inconsciência produz comportamentos previsíveis. Isso não significa aceitar abuso. Não significa se calar diante de tudo. Não significa virar tapete espiritual. Significa apenas não entregar sua paz ao teatro das emoções alheias. Significa perceber que muita gente não está reagindo a você, mas aquilo que você desperta nela. E quando você entende isso, algo dentro de você relaxa. Você para de tentar convencer todos da sua pureza. Para de tentar provar que não é arrogante, que não é frio, que não é ingrato, que não é aquilo que disseram. Você entende que uma pessoa decidida a projetar a própria sombra em você sempre encontrará uma forma de distorcer sua imagem. Se você fala, está se exibindo. Se fica em silêncio, está se achando superior. Se ajuda, quer aparecer. Se não ajuda, é egoísta. Se próspera, mudou. Se sofre, mereceu. Se perdoa, é fraco. Se afasta, é cruel. Para quem quer odiar, qualquer detalhe vira prova. Então pare de viver como advogado da própria alma diante de tribunais que já decidiram o veredito antes mesmo de ouvir sua voz. Há pessoas que não querem entender você. Elas querem apenas manter uma versão de você que justifique o sentimento delas. E essa versão, muitas vezes, não tem nada a ver com quem você é. Tem a ver com quem elas precisam que você seja para não encararem quem elas se tornaram. É por isso que a projeção é tão perigosa. Ela transforma inocentes em culpados, silenciosos em arrogantes, disciplinados em obcecados, felizes em falsos, independentes em frios, prósperos em ambiciosos demais. A projeção cria uma história e depois procura evidências para sustentá-la. E se você estiver carente demais por aprovação, vai entrar nessa história e tentar reescrever cada linha. Vai explicar, vai implorar, vai se diminuir, vai mudar seu tom, vai esconder suas vitórias, vai pedir desculpa por existir com mais força. E esse é o ponto em que você perde contato com sua própria verdade. Porque a sombra dos outros só domina você quando encontra dentro de você uma ferida aberta querendo ser aceita a qualquer custo. Por isso, a lição não é odiar de volta. A lição não é se fechar para o mundo. A lição não é concluir que ninguém presta. Isso também seria sombra. Isso também seria ego ferido tentando parecer sabedoria. A lição é desenvolver uma consciência tão profunda que você consiga distinguir crítica verdadeira de projeção. Porque nem todo incômodo que você causa nos outros significa que você está certo. E nem toda crítica que recebe significa que você está errado. O caminho do sábio é mais sutil. Ele escuta sem se dissolver. Ele observa sem se defender o tempo todo. Ele aprende com o que é verdadeiro e devolve ao outro o que não lhe pertence. Essa é uma das maiores formas de liberdade. Não carregar o lixo emocional que alguém tentou despejar em você. Quando uma pessoa diz que você mudou, talvez ela esteja certa. Você mudou mesmo. Mas talvez a mudança não seja a queda que ela imagina. Talvez seja seu retorno. Talvez você esteja voltando para si depois de passar anos tentando ser digerível para os outros. Talvez você tenha parado de rir quando queria chorar. Talvez tenha parado de dizer sim quando seu corpo inteiro dizia não. Talvez tenha parado de se desculpar por ter ambição, fé, desejo, visão. Talvez tenha parado de pedir licença para crescer. E quando você para de pedir licença, muitos se sentem desrespeitados. Não porque você os desrespeitou, mas porque eles estavam acostumados a ocupar o lugar de autoridade sobre sua vida. Isso acontece especialmente quando você começa a manifestar uma realidade diferente. Quando você começa a falar de abundância, de prosperidade, de criação consciente, de disciplina mental, de energia, de foco, algumas pessoas riem. Não porque tenham analisado profundamente o que você está buscando. Elas riem porque sua esperança ameaça o cinismo delas. Sua visão ameaça a resignação delas. Sua fé ameaça a desculpa que elas deram a si mesmas para não tentar mais. Wallace Wattles dizia que existe uma forma de pensar que cria uma forma de viver. Napoleão Hill falava da importância do desejo ardente, da mente focada, da persistência. Joe Dispenza fala sobre a transformação interna antes da transformação externa. Bob Proctor repetia que a imagem que você sustenta de si mesmo influencia a vida que você constrói. E mesmo que cada um use uma linguagem diferente, todos apontam para algo parecido. O mundo externo começa a mudar quando o mundo interno deixa de ser governado pelo medo.
Só que uma pessoa governada pelo medo não suporta ver alguém governado por visão. Porque isso denuncia que talvez ela tenha entregado cedo demais o próprio poder. E, em vez de recuperar esse poder, ela tenta ridicularizar quem ainda acredita. Por isso, quando você começa a prosperar, nem todos vão aplaudir. Alguns vão medir. Alguns vão comparar. Alguns vão procurar uma falha. Alguns vão esperar sua queda. Alguns vão chamar sua confiança de arrogância porque nunca aprenderam a sentir confiança sem culpa. Alguns vão chamar sua paz de frieza porque só conhecem amor misturado com drama. Alguns vão chamar sua seletividade de soberba porque se acostumaram a ver você disponível para qualquer coisa. Mas a sua tarefa não é convencer essas pessoas. A sua tarefa é permanecer alinhado. Porque quando você começa a viver por alinhamento, e não por aprovação, você entra em uma frequência que nem todos conseguem acompanhar. A palavra frequência aqui não precisa ser entendida como algo místico demais. Pense nela como estado interno, como padrão de pensamento, como postura emocional, como o tipo de energia que você leva para as situações. Uma pessoa que vive em escassez percebe o mundo como ameaça. Uma pessoa que vive em abundância percebe o mundo como possibilidade. Uma pessoa que vive em culpa tenta agradar para merecer amor. Uma pessoa que vive em valor próprio escolhe onde coloca sua presença. Uma pessoa que vive em medo se encolhe antes de tentar. Uma pessoa que vive em fé dá passos mesmo sem garantias. E quando essas duas formas de viver se encontram, atenção. Porque uma delas revela a prisão da outra. Sua presença pode desencadear pessoas simplesmente porque você não está mais vibrando no mesmo desespero. Você não responde com a mesma ansiedade. Não entra nas mesmas fofocas. Não se alimenta das mesmas tragédias. Não participa das mesmas reclamações infinitas. Não empresta seu ouvido para conversas que drenam sua alma. E quando você retira sua energia de certos padrões, quem dependia da sua participação sente como rejeição. Mas nem toda retirada é rejeição. Às vezes, é cura. Às vezes, é maturidade. Às vezes, é o momento em que você finalmente percebe que sua atenção é uma moeda sagrada. Tudo aquilo que recebe sua atenção recebe também uma parte da sua vida. Então, quando você começa a escolher melhor onde coloca sua atenção, você começa a recuperar partes de si que estavam espalhadas em dramas alheios. Isso pode parecer egoísmo para quem se beneficiava da sua distração. Mas para a sua alma, é libertação. Carl Jung entendia que a sombra não é apenas maldade. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos, reprimimos, negamos ou escondemos de nós mesmos. E isso pode incluir raiva, inveja, desejo, ambição, medo, insegurança, mas também pode incluir força, talento, brilho, coragem e grandeza. Muitas pessoas não odeiam em você apenas o que consideram ruim. Elas odeiam também o que você se permitiu expressar e elas não. Odeiam sua coragem porque enterraram a própria. Odeiam sua voz porque engoliram a delas. Odeiam sua liberdade porque se convenceram de que viver preso era maturidade. Odeiam sua ambição porque chamaram os próprios sonhos de ilusão. Odeiam sua alegria porque fizeram um pacto inconsciente com a amargura. E quando você aparece vivendo algo que elas reprimiram, você se torna uma lembrança viva do que elas abandonaram. Isso é doloroso. E nem todo mundo transforma dor em consciência. Alguns transformam em ataque, outros em deboche, outros em frieza, outros em silêncio punitivo, outros em uma torcida discreta para que você fracasse e prove que eles estavam certos por nunca terem tentado. Mas você não pode permitir que a sombra não trabalhada dos outros decida o tamanho da sua vida. Porque sempre que você diminui sua luz para não incomodar, você ensina à sua alma que a segurança vale mais do que a verdade. E, com o tempo, essa negociação cobra um preço alto. Você começa a perder vitalidade, perde entusiasmo, perde direção. Começa a viver uma vida aceitável para os outros, mas insuportável para você. E talvez essa seja uma das maiores tragédias humanas, passar anos tentando ser amado por pessoas que só amavam sua submissão. O estoicismo entra aqui como uma lâmina limpa. Ele corta a ilusão de que você precisa controlar a mente dos outros para estar em paz. Ele lembra que a opinião alheia é vento. Às vezes sopra a favor, às vezes contra. Mas o barco que muda de direção a cada vento nunca chega ao próprio destino. Você precisa de um leme interno. Precisa de princípios. Precisa de uma presença que não dependa do humor da plateia. Precisa aprender a ser mal interpretado sem desmoronar. Isso é difícil. Talvez uma das coisas mais difíceis.
Porque fomos treinados desde cedo a buscar pertencimento. E pertencimento é uma necessidade humana profunda. Ninguém quer ser odiado. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer ser visto como vilão de uma história que não escreveu. Mas em algum momento, maturidade significa aceitar que ser fiel a si mesmo inevitavelmente fará com que algumas pessoas contenham histórias estranhas sobre você. E tudo bem. Deixe que contém. Não porque você é indiferente a tudo, mas porque você aprendeu que não vale a pena destruir sua paz tentando editar a narrativa que pessoas feridas criaram para justificar a própria dor. A melhor resposta nem sempre é uma explicação. Às vezes, é consistência. Às vezes, é silêncio. Às vezes, é continuar vivendo de um modo tão íntegro que, com o tempo, a mentira perde força por falta de alimento. Só tome cuidado para não confundir silêncio com repressão. O silêncio sábio nasce da clareza. O silêncio do medo nasce da paralisia. O estoico não fica em silêncio porque não tem voz. Ele fica em silêncio quando percebe que sua voz seria desperdiçada em uma mente fechada. Mas quando é necessário, ele fala. Fala com firmeza, sem ódio, sem espetáculo, sem implorar para ser entendido. A firmeza sem agressividade é uma das marcas mais poderosas de uma pessoa desperta. Ela não precisa humilhar. Não precisa atacar. Não precisa devolver veneno. Ela apenas estabelece limites. E limite, para quem se acostumou a invadir, sempre parece violência. Quando você diz não, alguém se ofende. Quando você para de responder imediatamente, alguém diz que você mudou. Quando você deixa de aceitar piadas disfarçadas de afeto, alguém diz que você está sensível demais. Quando você não se explica, alguém diz que você é arrogante. Quando você cresce, alguém diz que você esqueceu os outros. Mas a verdade é simples. Quem se beneficiava da sua falta de limite não vai celebrar sua cura. E essa é uma das maneiras mais claras de identificar quem estava ligado à sua fraqueza, não à sua essência. Observe quem fica desconfortável quando você se respeita. Observe quem tenta fazer você sentir culpa por cuidar de si. Observe quem chama sua evolução de distância, mas nunca respeitou sua presença. Observe quem só gosta de você quando você está menor, mais triste, mais perdido, mais disponível. A observação é uma prática espiritual. É também uma prática estoica. Antes de reagir, observe. Antes de acreditar, observe. Antes de se culpar, observe. Muitas vezes, a vida está mostrando quem é quem, mas sua carência tenta reinterpretar tudo para não perder ninguém. Só que crescer exige perdas. Não necessariamente perdas dramáticas, com brigas e portas batendo. Às vezes, são perdas silenciosas. Conversas que diminuem. Convites que param. Laços que esfriam. Energias que se afastam. E, no começo, isso pode parecer solidão. Mas, com o tempo, você percebe que era espaço sendo aberto. Espaço para relações mais verdadeiras. Espaço para uma versão mais inteira de você. Espaço para prosperidade. Porque a abundância não entra em uma vida completamente ocupada por culpa, drama, ruído e necessidade de aprovação. A manifestação exige espaço interno. Exige coerência. Exige que você pare de afirmar uma coisa com a boca e alimentar outra com sua energia. Não adianta dizer que quer paz e continuar viciado em discussões. Não adianta dizer que quer prosperidade e continuar se cercando de pessoas que desprezam crescimento. Não adianta dizer que quer amor e continuar aceitando migalhas para não ficar sozinho. Não adianta dizer que quer liberdade e continuar pedindo permissão para quem tem medo da sua liberdade. O universo, a vida, Deus, a consciência, chame como quiser, responde à sua coerência mais do que às suas palavras. E coerência incomoda. Porque uma pessoa coerente não é facilmente comprada. Não é facilmente puxada. Não é facilmente manipulada. Ela pode até sentir medo, mas não faz do medo seu mestre. Ela pode sentir solidão, mas não volta para prisões só para ter companhia. Ela pode se importar com o que dizem, mas não entrega sua direção a qualquer boca. Esse tipo de pessoa começa a irradiar algo diferente. E essa irradiação não precisa ser barulhenta. Pelo contrário, muitas vezes é silenciosa. É o modo como ela olha, como caminha, como não se apressa para provar valor, como não disputa espaços pequenos, como não transforma cada provocação em guerra, como não mendiga reciprocidade, como não trai a própria alma para manter uma imagem. Essa presença silenciosa ativa algo nos outros. Em alguns, inspiração. Em outros, irritação. Em alguns, admiração.
Em outros, hostilidade. E é aqui que você precisa ter discernimento. A mesma luz que aquece quem está pronto pode ferir os olhos de quem ainda escolhe a escuridão. Não apague sua luz por causa disso. Aprenda apenas a não apontá-la como arma. Porque também existe um perigo no caminho do crescimento. Começar a usar a consciência como superioridade. Achar que, porque você leu Jung, estudou estoicismo, ouviu sobre manifestação e começou a observar sua mente, agora está acima dos outros. Isso não é despertar. Isso é ego usando roupas espirituais. A verdadeira consciência torna você mais firme, mas também mais humilde. Você começa a perceber a sombra dos outros, mas também reconhece a sua. Você vê projeções, mas também pergunta, onde eu ainda projeto? Você percebe inveja, mas também pergunta, onde eu ainda me comparo? Você identifica manipulação, mas também pergunta, onde eu ainda tento controlar? Esse é o caminho honesto. Porque a sombra não é um problema apenas dos outros. Todos temos sombra. Todos temos partes não integradas. Todos temos feridas que distorcem nossa percepção. A diferença é que algumas pessoas passam a vida defendendo a própria sombra, enquanto outras começam a iluminá-la. E quando você começa a iluminar a sua, você deixa de ser governado por ela. Não se torna perfeito. Torna-se mais consciente. E isso já muda tudo. Porque uma pessoa inconsciente culpa o mundo por cada emoção que sente. Uma pessoa consciente pergunta, o que isso está revelando em mim? Uma pessoa inconsciente ataca quando se sente pequena. Uma pessoa consciente investiga porque se sentiu pequena. Uma pessoa inconsciente transforma comparação em veneno. Uma pessoa consciente transforma comparação em informação. Uma pessoa inconsciente vê o sucesso do outro como ameaça. Uma pessoa consciente vê como prova de possibilidade. Essa é a diferença entre viver na sombra e começar a integrá-la. A integração da sombra não significa se tornar sombrio. Significa parar de fingir que certas emoções não existem. Significa olhar para a inveja e perguntar, que desejo meu está escondido aqui? Significa olhar para a raiva e perguntar, que limite foi violado? Significa olhar para o medo e perguntar, que parte minha ainda não confia na vida? Significa olhar para o julgamento e perguntar, que aspecto meu estou rejeitando no outro? Quando você faz isso, para de sair por aí despejando seus fantasmas nas pessoas, você se torna menos reativo, mais inteiro, mais perigoso no melhor sentido, perigoso para mentiras, perigoso para manipulações, perigoso para ambientes onde todos fingem. E é por isso que sua consciência ameaça, porque uma pessoa consciente não participa facilmente de pactos de ilusão. Ela não finge que uma relação é saudável quando está adoecendo. Não finge que um trabalho sem propósito é o sonho da vida dela só porque paga contas. Não finge que fofoca é intimidade. Não finge que controle é amor. Não finge que escassez é virtude. Não finge que estar sempre cansado é sinal de valor. Ela começa a questionar. E quem questiona desperta. E quem desperta, incomoda. O mundo prefere pessoas adormecidas, porque pessoas adormecidas são previsíveis. Compram o que mandam. Desejam o que os outros desejam. Brigam pelas mesmas coisas. Sentem culpa quando deveriam sentir liberdade. Sentem vergonha quando deveriam sentir poder. Aceitam pouco e chamam isso de realismo. Mas quando você começa a manifestar uma vida a partir de dentro, quando começa a decidir quem você é antes de esperar o mundo confirmar, você sai dessa programação. E isso mexe com a estrutura dos ambientes. Em uma família onde todos se conformaram, quem sonha parece arrogante. Em um grupo onde todos reclamam, quem age parece ameaça. Em um trabalho onde todos se sabotam, quem cresce parece puxa-saco. Em uma roda onde todos vivem de aparência, quem busca a verdade parece estranho. Em uma sociedade viciada em ruído, quem ama o silêncio parece perigoso. Mas talvez ser estranho para um mundo doente seja o primeiro sinal de cura. Talvez não caber mais em certos lugares não seja perda, mas evidência de expansão. Talvez o desconforto que você causa não seja um erro, mas uma consequência natural de deixar de se trair. É preciso coragem para aceitar isso sem virar amargo. Porque existe uma tentação de, ao perceber a hostilidade dos outros, fechar o coração e dizer, então eu não preciso de ninguém. Mas isso não é liberdade. Isso é defesa. O sábio não despreza as pessoas. Ele apenas deixa de depender da aprovação delas. Existe uma diferença enorme. Desprezo ainda é vínculo. Indiferença ferida ainda é prisão. Liberdade verdadeira é poder amar sem se perder, ajudar sem se sacrificar, ouvir sem absorver,
estar presente sem se abandonar. É saber que algumas pessoas vão projetar em você coisas que não são suas, e ainda assim não permitir que isso endureça sua alma. Porque, no fundo, quem projeta também sofre. Quem inveja também sofre. Quem ataca por insegurança também sofre. Isso não justifica o comportamento, mas ajuda você a não ser consumido por ódio. A compaixão não precisa abrir a porta da sua casa. Às vezes, ela apenas impede que você deseje mal a quem não pode caminhar com você. Você pode compreender alguém e ainda assim manter distância. Pode perdoar e ainda assim não permitir acesso. Pode desejar luz e ainda assim proteger sua paz. Isso é maturidade espiritual. Isso é estoicismo vivido. Isso é abundância emocional. Porque abundância não é só dinheiro. Abundância é não mendigar amor. Abundância é não vender sua paz por pertencimento. Abundância é não aceitar qualquer ambiente por medo de ficar só. Abundância é saber que a vida tem espaço suficiente para você crescer sem precisar se explicar a quem escolheu permanecer pequeno. E, curiosamente, quando você entra nessa abundância interna, a prosperidade externa começa a encontrar caminhos. Não como mágica infantil, mas como consequência de uma postura. Uma pessoa menos reativa toma decisões melhores. Uma pessoa menos carente negocia melhor. Uma pessoa menos culpada escolhe melhor. Uma pessoa mais alinhada percebe oportunidades que antes não via. Uma pessoa que não desperdiça energia tentando agradar todos tem mais força para construir. Por isso, a manifestação não é apenas repetir frases bonitas diante do espelho. É se tornar o tipo de pessoa que sustenta a realidade que deseja atrair. E sustentar uma nova realidade exige que você suporte ser visto de forma errada por pessoas presas à sua versão antiga. Essa talvez seja uma das provas mais silenciosas do crescimento. Você consegue continuar mesmo quando não aplaudem. Consegue prosperar sem pedir desculpas. Consegue ser feliz sem provocar. Consegue ser firme sem virar cruel. Consegue ser mal interpretado sem voltar correndo para se explicar. Consegue deixar que algumas pessoas pensem o que quiserem e ainda assim dormir em paz. Se consegue, você está se tornando livre. E liberdade tem um preço. O preço é perder a necessidade de ser amado por todos. O preço é aceitar que algumas pessoas preferem odiar uma imagem falsa sua a encarar uma verdade dolorosa sobre elas mesmas. O preço é caminhar sem levar todos junto. O preço é deixar morrer a fantasia de que sua evolução será confortável para quem se acostumou com sua dor. Mas o presente é imenso. O presente é voltar para si. E quando você volta para si, algo muito profundo acontece. Você começa a parar de reagir a cada sombra que aparece no caminho. Antes, uma crítica destruía seu dia. Agora, você observa. Antes, uma indireta fazia você querer provar algo. Agora, você sorri por dentro e continua. Antes, uma rejeição parecia uma sentença. Agora, você entende que nem toda porta fechada é perda. Às vezes, é proteção. Antes, você precisava que todos entendessem suas intenções. Agora, você sabe que viver com integridade é mais importante do que controlar interpretações. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. E as pessoas sentem. Sentem que você não está mais no mesmo lugar. Sentem que não podem mais acessar você pelos mesmos botões. Sentem que suas provocações não atravessam como antes. Sentem que sua energia não está disponível para alimentar jogos antigos. E algumas tentarão testar. Vão dizer algo para ver se você reage. Vão diminuir uma conquista para ver se você se explica. Vão usar culpa para ver se você volta. Vão usar silêncio para ver se você implora. Vão usar saudade para ver se você esquece o que aprendeu. E esse é o momento em que sua prática deixa de ser teoria. É fácil falar de estoicismo quando ninguém aperta sua ferida. É fácil falar de sombra quando ninguém projeta em você. É fácil falar de lei da atração quando tudo parece fluir. O verdadeiro teste acontece quando a vida apresenta o mesmo padrão antigo e pergunta: você ainda é aquela pessoa? E sua resposta não precisa ser uma frase. Sua resposta é sua postura. Você não volta. Você não se abandona. Você não aceita menos só porque sente falta. Você não entra no jogo só porque sabe jogar. Você não perde sua alma tentando vencer uma disputa de ego. Você respira. Observa. Escolhe. Isso é poder. Não o poder barulhento de dominar os outros. O poder silencioso de não ser dominado por eles. E talvez seja isso que mais incomoda. Porque uma pessoa que não pode ser dominada emocionalmente se torna imprevisível para manipuladores. Eles não sabem o que fazer com alguém que não implora,
não se desespera, não reage no impulso, não se explica em excesso, não compra culpa com facilidade. Eles perdem o roteiro. E quando alguém perde poder sobre você, muitas vezes chama isso de ódio. Mas o ódio deles pode ser apenas o luto pelo controle que perderam. Entenda isso com calma. Nem toda pessoa que se afasta de você odeia você. Nem toda crítica é projeção. Nem toda tensão significa inveja. A maturidade está em não transformar esse conhecimento em paranoia. Não saia pelo mundo achando que todos estão secretamente contra você. Isso seria apenas outra prisão. O ponto é mais profundo. Algumas hostilidades que você recebe não nascem do que você fez, mas do que você representa. E quando você entende isso, para de absorver culpas que não pertencem a você. Você também começa a assumir as que pertencem. Porque o caminho da consciência não é se declarar vítima das sombras alheias. É discernir. Onde eu errei, eu reparo. Onde eu fui injusto, eu reconheço. Onde eu feri, eu assumo. Mas onde apenas despertei no outro uma ferida que ele não quer olhar, eu não me destruo para aliviar essa pessoa. Essa distinção muda uma vida. Porque muita gente passa anos pedindo desculpa por existir. Desculpa por brilhar. Desculpa por querer mais. Desculpa por não atender expectativas. Desculpa por ter limites. Desculpa por prosperar. Desculpa por ser feliz. Desculpa por mudar. E cada desculpa desnecessária é uma pequena renúncia de poder. Chega um momento em que você precisa dizer internamente: eu não vou mais me diminuir para que os outros se sintam confortáveis com a própria estagnação. Não vou usar minha vida como anestesia para a dor de quem não quer despertar. Não vou fingir pobreza espiritual para ser aceito por quem tem medo de abundância. Não vou esconder minha força para ser amado por quem se alimentava da minha fraqueza. Isso não precisa ser dito com raiva. Pode ser dito como uma oração, como um compromisso silencioso, como uma decisão madura. Porque a verdadeira força não precisa gritar. Ela simplesmente permanece. E permanecer em si, no mundo que tenta puxar você para fora, é um ato revolucionário. A partir daí, você começa a ver a hostilidade de outra forma. Em vez de perguntar por que estão fazendo isso comigo, você pergunta o que essa reação revela. Revela medo, revela comparação, revela tentativa de controle, revela minha própria necessidade de aprovação, revela que eu ainda quero convencer quem não quer entender, revela que preciso colocar um limite, revela que preciso ser mais humilde. A consciência transforma ataque em informação. E quando algo vira informação, deixa de ser veneno. Você aprende. Ajusta. Segue. Essa é uma das maiores habilidades que você pode desenvolver. Metabolizar a negatividade sem se tornar negativo. Receber projeções sem absorvê-las. Perceber inveja sem se inflar. Perceber rejeição sem se encolher. Perceber falsidade sem perder a capacidade de confiar. Isso é raro. Isso é força espiritual. Isso é domínio estoico. Porque qualquer pessoa pode ficar amarga depois de ser ferida. Qualquer pessoa pode usar a dor como desculpa para fechar o coração. O difícil é continuar íntegro. Continuar limpo. Continuar generoso sem ser ingênuo. Continuar aberto sem ser disponível para qualquer um. Continuar brilhando sem transformar a luz em arrogância. Esse é o equilíbrio. E é nesse equilíbrio que a sua vida começa a atrair outro tipo de realidade. Pessoas mais verdadeiras começam a aparecer. Oportunidades mais alinhadas começam a surgir. Ambientes antigos começam a perder gosto. Você percebe que não precisa odiar quem não consegue celebrar você. Apenas precisa parar de se oferecer onde sua presença é constantemente distorcida. A lei da atração, nesse sentido, não é apenas atrair coisas. É também repelir o que não combina mais com a sua frequência. Quando você muda por dentro, algumas portas se abrem, mas outras se fecham. E agradeça pelas que se fecham. Nem toda exclusão é castigo. Às vezes, é limpeza energética. Às vezes, é a vida removendo testemunhas do seu passado para que você não continue performando uma identidade antiga. Às vezes, é o universo dizendo: você pediu expansão, então pare de tentar caber onde sua alma já não respira. Essa parte dói porque o velho é familiar. Mesmo quando machuca, é familiar. E o novo, mesmo quando é bom, parece incerto. Mas a incerteza do crescimento é melhor do que a certeza da prisão. Você sabe quem era quando tentava agradar todos. Você sabe o preço que pagava. Sabe quantas vezes engoliu palavras. Quantas vezes escondeu alegria. Quantas vezes minimizou sonhos.
Quantas vezes voltou para conversas que drenavam você? Quantas vezes aceitou ser mal interpretado só para não criar conflito? Quantas vezes sentiu que havia uma vida maior chamando, mas fingiu não ouvir porque alguém ao seu redor não suportaria sua partida? Agora você está ouvindo. E por ouvir, você incomoda. Mas continue ouvindo. A voz da sua alma não precisa da aprovação da multidão. Ela precisa da sua obediência interior. E obediência interior não é submissão. É fidelidade ao que você sabe, no fundo, que é verdadeiro. Essa fidelidade muda a sua energia. Você para de andar como quem pede desculpa por ocupar espaço. Para de falar como quem teme ser demais. Para de negociar seus valores por carinho temporário. Para de confundir intensidade emocional com amor. Para de confundir crítica constante com sinceridade. Para de confundir pertencimento com aprisionamento. E quando você para, o mundo ao redor reage. Porque o sistema antigo dependia da sua participação. Mas lembre-se, a reação do sistema antigo não é um sinal de que você deve voltar. É um sinal de que a mudança começou a funcionar. Quando um vício perde alimento, ele grita. Quando uma dinâmica perde controle, ela protesta. Quando uma versão antiga sua começa a morrer, ela tenta convencer você de que era mais seguro antes. Não acredite em toda saudade. Às vezes, a saudade é apenas o ego com medo do desconhecido. Às vezes, você não sente falta da pessoa, sente falta da identidade que tinha perto dela. Às vezes, não sente falta do ambiente, sente falta da sensação de previsibilidade. Mas previsibilidade não é paz. Paz é estar inteiro onde você está. E se, para manter certas pessoas, você precisa abandonar partes essenciais de si, então o preço é alto demais. A sombra dos outros pode fazer você se sentir culpado por escolher a si mesmo. Mas escolha mesmo assim. Com respeito. Com serenidade. Com firmeza. Porque ninguém manifestará a sua vida por você. Ninguém viverá dentro do seu corpo, com seus pensamentos, suas noites, seus arrependimentos, sua intuição ignorada. No fim, é você diante de si. E essa é a relação que precisa ser salva primeiro. Carl Jung dizia, em essência, que não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso significa que o caminho não é fingir positividade o tempo todo. Não é sorrir enquanto sua alma grita. Não é repetir afirmações de abundância enquanto você continua se traindo por medo de rejeição. Manifestação sem sombra vira fantasia. Estoicismo sem emoção vira repressão. Espiritualidade sem verdade vira máscara. O verdadeiro caminho une tudo: consciência, responsabilidade, presença, ação, fé e coragem. Você olha para dentro e reconhece suas feridas. Olha para fora e reconhece projeções. Age no mundo com disciplina. Protege sua energia com sabedoria. Cultiva pensamentos de abundância, mas não usa isso para negar a realidade. Você não finge que ninguém sente inveja. Você não finge que toda crítica é amor. Você também não finge que é perfeito. Você caminha com olhos abertos. E olhos abertos mudam tudo. Porque quando você vê, não pode mais desver. Quando percebe uma dinâmica, não consegue mais participar dela da mesma forma. Quando entende que certas pessoas só se aproximavam da sua carência, você não consegue mais chamar isso de amor. Quando entende que certas críticas eram projeções, você não consegue mais carregá-las como identidade. Quando entende que sua presença desperta a sombra de alguns, você não consegue mais se culpar por cada desconforto que aparece ao seu redor. Essa é a liberdade que nasce do entendimento. Não uma liberdade barulhenta. Uma liberdade silenciosa. A liberdade de entrar em um lugar e não precisar conquistar todos. A liberdade de ser observado sem performar. A liberdade de ser julgado sem colapsar. A liberdade de crescer sem pedir perdão. A liberdade de prosperar sem vergonha. A liberdade de ser bom sem ser manipulável. A liberdade de amar sem se abandonar. Essa liberdade é magnética. E por ser magnética, atrai e repele. Atrai quem está em sintonia com verdade. Repele quem precisa que você permaneça falso para que eles se sintam seguros. Então, quando perceber hostilidade, respire antes de interpretar. Talvez aquela pessoa esteja vendo em você uma parte dela que foi abandonada. Talvez sua disciplina esteja tocando a preguiça dela. Talvez sua fé esteja tocando o desespero dela. Talvez seu silêncio esteja tocando a necessidade dela de controle. Talvez sua prosperidade esteja tocando a crença dela de que dinheiro é impossível, sujo ou distante.
Talvez sua felicidade esteja tocando a tristeza que ela não teve coragem de sentir. E talvez nada disso seja responsabilidade sua. Você pode ser gentil sem se culpar. Pode ser educado sem se diminuir. Pode desejar o bem sem permitir invasão. Essa é a postura. E com o tempo, você percebe que o suposto ódio dos outros perde força quando você deixa de alimentá-lo com obsessão. Porque, às vezes, a pessoa projeta uma vez, e você revive aquilo 1000 vezes dentro da sua mente. Ela faz um comentário, e você transforma em identidade. Ela olha torto, e você constrói uma novela. Ela se afasta, e você cria uma sentença sobre seu valor. Nesse ponto, a sombra do outro encontrou parceria na sua ferida. Então o trabalho é duplo: devolver ao outro o que é do outro, e curar em você aquilo que ainda acredita que precisa da aprovação dele para existir em paz. O estoico observa a impressão antes de aceitá-la. Ele não diz automaticamente, isso é verdade. Ele diz, isso é uma impressão. Talvez seja verdadeira, talvez não. Deixe-me examinar. Essa pausa é sagrada. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço mora sua liberdade. Quando alguém tenta provocar, esse espaço decide se você será escravo ou senhor de si. Quando alguém projeta, esse espaço decide se você absorve ou devolve. Quando alguém despreza sua conquista, esse espaço decide se você se diminui ou permanece. A maioria das pessoas não vive nesse espaço. Vive no impulso. Por isso, quem aprende a pausar parece diferente. E o diferente incomoda. Mas é justamente nessa diferença que nasce sua força. Você não precisa vencer todos os argumentos. Não precisa responder todas as indiretas. Não precisa provar que está bem. Não precisa demonstrar espiritualidade o tempo todo. Não precisa postar cada passo da sua evolução. Não precisa convencer céticos, agradar invejosos, educar manipuladores, resgatar quem escolhe afundar. Você precisa viver. Viver com presença. Viver com disciplina. Viver com verdade. Viver com abundância interna. Viver de um modo que, ao deitar a cabeça no travesseiro, você sinta que não traiu a si mesmo para caber no desconforto de ninguém. Essa é uma vitória silenciosa. Talvez ninguém aplauda. Talvez ninguém veja. Mas sua alma vê. E a alma sempre sabe quando você se escolhe. A partir desse lugar, as pessoas podem gostar ou não gostar. Podem entender ou distorcer. Podem ficar ou partir. Você permanece. Não como pedra fria, mas como árvore enraizada. O vento passa. As estações mudam. Algumas folhas caem. Alguns galhos se quebram. Mas a raiz continua buscando profundidade. E quanto mais profunda a raiz, menos você depende do clima emocional dos outros. Essa é a imagem que você precisa guardar. Não seja uma folha levada por cada opinião. Seja a raiz. A folha pergunta, o que vão pensar de mim? A raiz pergunta, estou nutrindo o que me sustenta? A folha se desespera com o vento. A raiz usa o vento para ficar mais forte. A folha quer ser vista. A raiz trabalha no invisível. E tudo que cresce de verdade começa no invisível. Sua mente é invisível. Sua fé é invisível. Sua disciplina diária é invisível. Suas escolhas silenciosas são invisíveis. Sua cura, por muito tempo, será invisível. Mas um dia aparece no olhar. Na postura. Nas decisões. Na prosperidade. Na paz. E quando aparece, alguns chamam de sorte. Outros chamam de arrogância. Outros chamam de mudança. Poucos entendem o preço. Poucos sabem quantas batalhas internas você venceu sem plateia. Poucos sabem quantas vezes você quase voltou para o antigo padrão e escolheu respirar. Poucos sabem quantas noites você precisou reconstruir a própria mente. Poucos sabem quantas versões de você precisaram morrer para que essa presença atual pudesse nascer. Então não entregue essa presença a qualquer julgamento. Ela custou caro. Sua paz custou caro. Sua clareza custou caro. Sua fé custou caro. Sua capacidade de não reagir custou caro. Sua abundância interna custou caro. Proteja isso. Não com medo. Com reverência. Porque aquilo que é sagrado não é colocado em qualquer mesa. Nem toda pessoa merece acesso ao seu processo. Nem toda pessoa merece explicação sobre sua visão. Nem toda pessoa merece estar perto enquanto você constrói. Há sonhos que precisam de silêncio para criar raízes. Há fases que precisam de proteção. Há mudanças que só podem ser compreendidas depois que amadurecem. Fale menos. Observe mais. Construa mais. Reaja menos. Não por frieza, mas por sabedoria.
A energia que você gastaria tentando ser entendido pode ser usada para se tornar ainda mais inteiro. E, com o tempo, os resultados falarão com uma calma que nenhuma defesa conseguiria imitar. Mas mesmo quando os resultados vierem, lembre-se, eles também despertarão sombras. Prosperidade desperta sombra. Beleza desperta sombra. Felicidade desperta sombra. Disciplina desperta sombra. Liberdade desperta sombra. Amor verdadeiro desperta sombra. Tudo que é vivo desperta algo. Portanto, não espere chegar a um ponto em que ninguém mais se incomode. Esse ponto não existe. Quanto mais você cresce, mais visível se torna para certas projeções. O segredo não é eliminar o julgamento. O segredo é se tornar grande demais por dentro para ser governado por ele. Grande por dentro não significa se achar superior. Significa ter espaço interno suficiente para não ser destruído por cada vento. Significa saber quem você é sem precisar transformar todos em inimigos. Significa conseguir dizer, isso não é meu. E seguir. Essa pequena frase pode salvar sua paz, isso não é meu. A inveja deles não é minha. A distorção deles não é minha. A incapacidade deles de celebrar não é minha. A versão que criaram de mim não é minha. O desconforto que minha evolução causa não é meu. Mas minha conduta é minha. Minha humildade é minha. Minha disciplina é minha. Minha resposta é minha. Minha vida é minha. E quando você separa o que é seu do que não é, você deixa de carregar pesos invisíveis. Muita gente está cansada não porque trabalha demais, mas porque carrega emoções que não lhe pertencem. Carrega culpa herdada. Carrega expectativas familiares. Carrega rejeições antigas. Carrega críticas de pessoas que nunca se compreenderam. Carrega projeções de gente que precisava de um culpado. E então chama esse peso de personalidade. Diz, eu sou assim. Mas talvez você não seja assim. Talvez você esteja apenas coberto de vozes que nunca foram suas. O trabalho espiritual é remover essas vozes uma por uma, até que sobre algo mais limpo, mais simples, mais verdadeiro. Você. Não a versão fabricada para agradar. Não a versão ferida tentando provar valor. Não a versão que reage para mostrar força. Você. Presente. Consciente. Inteiro. E quando esse você começa a aparecer, algumas pessoas sentirão amor. Outras sentirão ameaça. Permita ambas as reações sem perder seu centro. Porque a mesma vida que revela quem não suporta sua luz também revela quem está pronto para caminhar ao seu lado. E essas pessoas existem. Pessoas que não competem com sua felicidade. Pessoas que não diminuem sua visão. Pessoas que não confundem sua paz com frieza. Pessoas que conseguem celebrar sua prosperidade porque também acreditam na própria. Pessoas que não precisam apagar você para se sentirem acesas. Mas para encontrá-las, você precisa parar de se agarrar aos lugares onde é constantemente apagado. A abundância relacional começa quando você deixa de mendigar presença em mesas onde sua alma passa fome. Existe um tipo de solidão que cura. E existe um tipo de companhia que adoece. Aprenda a diferença. A solidão que cura devolve você a si mesmo. A companhia que adoece faz você se abandonar. A solidão que cura parece vazia no começo, mas depois vira espaço. A companhia que adoece parece cheia no começo, mas depois vira prisão. Quando você aprende a ficar consigo, para de aceitar qualquer energia só para não sentir silêncio. E quando o silêncio deixa de assustar, você se torna muito difícil de manipular. Porque grande parte da manipulação usa o medo da solidão. Você vai ficar sozinho. Ninguém vai te entender. Você está jogando fora quem gosta de você. Você mudou demais. Mas quem fez as pazes com a própria presença não se vende tão barato. Ele sabe que estar sozinho em verdade é melhor do que acompanhado em mentira. E essa certeza, mais uma vez, incomoda. Porque mostra aos outros que a prisão deles talvez seja opcional. E poucas coisas irritam mais do que perceber que a própria prisão tem uma porta. Por isso, algumas pessoas preferem atacar quem saiu, em vez de procurar a chave. Não leve isso para o coração. Apenas siga. A sua saída pode ser inspiração para alguns e afronta para outros. Você não controla isso. O que você controla é a pureza do seu passo. Caminhe sem desprezo. Caminhe sem vingança. Caminhe sem precisar que eles vejam. Caminhe porque sua alma pediu movimento. Caminhe porque a estagnação custa caro. Caminhe porque existe uma versão sua que não pode nascer dentro dos velhos limites. E quando o passado tentar puxar você, lembre-se de quem você se tornou para sobreviver a ele.
Lembre-se das promessas que fez a si mesmo em silêncio. Lembre-se das vezes em que pediu à vida uma chance de recomeçar. Agora que a chance veio, não volte por causa de olhares tortos. Não recue por causa de piadas. Não esconda sua prosperidade por causa de inveja. Não abandone sua prática porque alguém não entende. Não traia sua paz para provar que ainda é humilde. A humildade verdadeira não exige autoabandono. Você pode ser humilde e grandioso. Pode ser simples e abundante. Pode ser gentil e firme. Pode ser espiritual e próspero. Pode ser amoroso e seletivo. Pode ser silencioso e poderoso. Não aceite definições pequenas de pessoas que nunca ousaram se conhecer profundamente. A sombra delas cria rótulos. Sua consciência cria liberdade. E, no fim, é isso que separa uma vida desperta de uma vida automática. A vida automática reage, se justifica, se compara, se encolhe, culpa, inveja, compete, teme, repete. A vida desperta observa, escolhe, integra, constrói, perdoa, limita, próspera, segue. Todos os dias você escolhe uma dessas duas formas de viver. E todos os dias algumas pessoas ao seu redor também escolhem. Não se surpreenda quando as escolhas forem diferentes. Não tente arrastar todos para sua consciência. Às vezes, querer despertar quem ainda ama o sono é apenas outra forma de controle. Seja exemplo, não imposição. Seja presença, não sermão. Seja luz, não holofote. Quem estiver pronto perceberá. Quem não estiver, talvez critique. E tudo bem. A semente não discute com a pedra. Ela apenas procura terra fértil. Faça o mesmo. Pare de tentar florescer onde só existe dureza. Procure ambientes, hábitos e relações que nutram o que você está se tornando. Porque sua manifestação depende também do solo onde você planta sua energia. Há solos que sugam. Há solos que fortalecem. Há pessoas que fazem você duvidar da própria luz. Há pessoas que lembram você de acendê-la. Escolha com sabedoria. Isso não é elitismo espiritual. É responsabilidade energética. Você não é obrigado a permanecer em campos que envenenam sua visão. O estoico sabe que o ambiente influencia, mas não determina. A lei da atração lembra que aquilo que você alimenta cresce. Jung lembra que o inconsciente governa até ser iluminado. Junte essas três chaves e você terá uma orientação poderosa. Observe sua mente, governe sua resposta e escolha conscientemente aquilo que recebe sua energia. Se fizer isso, muitas hostilidades perderão poder. Não porque desaparecerão, mas porque você deixará de se ajoelhar diante delas. Você verá alguém projetando e pensará: essa pessoa está lutando com algo que não quer nomear. Você verá alguém diminuindo sua conquista e pensará: talvez minha vitória tenha tocado uma dor. Você verá alguém chamando sua paz de frieza e pensará: talvez ela só reconheça amor quando vem com caos. Você verá alguém dizendo que você mudou e pensará: graças a Deus. E seguirá, sem deboche, sem ódio, sem necessidade de vencer. Apenas seguirá. Porque o objetivo da sua vida não é ser compreendido por todos. É ser verdadeiro diante de si. O objetivo não é provar que ninguém pode ferir você. É curar a parte que entregava sua identidade a cada ferida. O objetivo não é fazer todos amarem sua luz. É parar de apagá-la por medo da sombra deles. Então, quando sentir que alguém secretamente não torce por você, não transforme isso em obsessão. Transforme em discernimento. Quando perceber que sua presença incomoda, não corra para se diminuir. Pergunte apenas: estou sendo íntegro? Estou sendo arrogante ou apenas firme? Estou ferindo ou apenas deixando de me abandonar? Estou buscando crescimento ou validação? Estou respondendo com consciência ou com ego? Essas perguntas mantêm você limpo. Porque é possível ser alvo de projeção e ainda assim precisar ajustar algo. É possível ser invejado e ainda assim cultivar humildade. É possível ser mal interpretado e ainda assim comunicar melhor. A consciência não usa a sombra dos outros como desculpa para parar de evoluir. Ela usa tudo como matéria-prima. Até a hostilidade. Até a rejeição. Até a inveja. Tudo vira caminho quando você não perde o centro. E esse talvez seja o grande segredo. Ninguém realmente tira sua paz. As pessoas apenas revelam onde sua paz ainda dependia delas. Ninguém tira seu valor. Apenas revela onde você ainda queria que o valor fosse confirmado de fora. Ninguém tira sua luz. Apenas revela onde você ainda tinha medo de brilhar. Quando você entende isso, até os inimigos se tornam professores involuntários. Eles mostram suas feridas. Mostram seus apegos.
Mostram seus limites. Mostram onde você ainda reage. Mostram onde ainda quer aprovação. Mostram onde ainda confunde ser amado com ser obediente. Não agradeça o veneno, mas aprenda com a reação do seu corpo a ele. A sabedoria é essa alquimia, transformar o que poderia destruir você em algo que desperta você. Os antigos alquimistas falavam da transformação do chumbo em ouro. Espiritualmente, isso acontece quando você transforma dor em consciência, rejeição em autonomia, inveja alheia em discernimento, crítica em refinamento, solidão em presença, medo em ação. Esse é o ouro interno. E quando esse ouro aparece, não há sombra alheia que consiga comprá-lo. Você deixa de ser barato emocionalmente. Não vende mais sua paz por aceitação. Não troca sua visão por aplauso. Não retorna ao caos só porque o caos sente saudade de você. Você sabe que aquilo que está construindo exige uma nova energia. E uma nova energia exige novas escolhas. Talvez hoje a escolha seja não responder. Talvez seja colocar um limite. Talvez seja sair de uma conversa. Talvez seja não contar seus planos. Talvez seja celebrar em silêncio. Talvez seja continuar mesmo sem apoio. Talvez seja olhar para a própria sombra e admitir uma verdade que você vinha evitando. Seja qual for a escolha, faça com presença. A vida muda menos por grandes discursos e mais por pequenas decisões repetidas com consciência. Um dia você não reage. No outro, não se explica demais. Depois, não aceita culpa falsa. Depois, não esconde uma conquista. Depois, não volta para um lugar que sempre drenou você. E assim, quase sem perceber, você se torna outra pessoa. Não uma pessoa perfeita, uma pessoa mais sua. E quando você se torna mais seu, o mundo se divide. Não dramaticamente, mas energeticamente. Quem ama sua essência se aproxima. Quem amava sua máscara se confunde. Quem dependia da sua ferida se irrita. Quem precisava da sua submissão chama a sua liberdade de orgulho. E você, finalmente, entende, nem toda perda é perda. Algumas perdas são confirmações. Confirmações de que você saiu do papel antigo. De que não está mais disponível para certas dinâmicas. De que sua alma começou a ocupar o próprio lugar. Então não tema a hostilidade que surge quando você cresce. Tema, isso sim, voltar a se diminuir para evitá-la. Tema viver uma vida inteira tentando ser inofensivo para pessoas que nunca se responsabilizaram pela própria sombra. Tema chegar ao fim dos seus dias e perceber que foi aceito por todos, menos por si mesmo. Porque existe uma dor maior do que ser mal compreendido. É compreender a si mesmo e ainda assim se trair. Não faça isso. Não agora. Não depois de tudo que você já percebeu. Não depois de todas as vezes em que sua intuição falou e você ignorou para manter paz externa. A paz externa comprada com autoabandono sempre se transforma em guerra interna. Escolha a paz que começa dentro. Mesmo que for algumas pessoas não gostem. Mesmo que chamem você de distante. Mesmo que digam que você mudou. Mesmo que projetem sombras. Mesmo que não celebrem. Escolha. Porque a vida que você quer manifestar não combina com a versão de você que implora para ser tolerada. Ela combina com a versão que sabe entrar em silêncio, agir com clareza, receber abundância sem culpa, amar com firmeza e seguir sem carregar o que não é seu. No fim, talvez algumas pessoas secretamente odeiem você mais do que você imagina. Mas talvez isso não tenha a ver com você. Talvez odeiem a lembrança de quem poderiam ser. Talvez odeiem o espelho. Talvez odeiem a própria covardia refletida na sua coragem. Talvez odeiem a própria estagnação refletida no seu movimento. Talvez odeiem a própria escassez refletida na sua expansão. E se for isso, deixe que sintam. Você não veio ao mundo para anestesiar a sombra de ninguém. Veio para iluminar a sua, governar a si mesmo e construir uma vida que honre aquilo que sua alma sabe ser possível. Continue. Com calma. Com força. Com humildade. Com abundância. E lembre-se, o universo não responde ao que você finge para ser aceito. Ele responde ao que você sustenta quando ninguém aplaude.